Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras e hoje eu não estou nada feliz para vir aqui, mas a gente tem que cumprir, né? Quando a gente criou esse canal, a gente se propôs a falar dos momentos bons e dos momentos ruins. E hoje é um momento muito triste, né, para qualquer palmeirense, mas a gente tem que falar aqui. O Clebinho não está aqui, graças a Deus, porque eu não estou afim de aguentar piadinhas presenciais. Estou aguentando todo tipo de zoação, mas a zoação virtual. A zoação presencial, eu espero que as pessoas esperem um pouquinho. Eu gostaria mesmo de estar dormindo, né, porque o jogo acabou ontem muito tarde. Eu ainda demorei um pouquinho para conseguir dormir. Fiquei muito puto na hora do jogo, depois que acabou ali o apito final, muito triste. E aí até os pensamentos irem em ordem para dormir, demorou um pouquinho e hoje cedo tive que acordar para trabalhar. Então é isso que os jogadores às vezes não entendem, né? O torcedor, o que ele faz para acompanhar o jogo, o sofrimento que ele tem. Talvez se os jogadores soubessem disso, eles dariam mais sangue dentro de campo. Bom, mas falando do jogo em si, né, Palmeiras e Chelsea, Palmeiras perdeu, né, por 2-1. O jogo, o primeiro tempo foi bem ruim. O Palmeiras foi muito mal no primeiro tempo, né? Eu imaginava já que isso pudesse acontecer, né, que o Vanderlan fosse escalado ali na esquerda, e ele não tem a mesma consistência defensiva que tem o Piquerez, né? Então foi exatamente ali na esquerda, né, na direita do ataque do Chelsea, que eles concentraram ali as suas principais ações, né? Inclusive eu tinha visto o jogo do Chelsea contra o Flamengo, o Pedro Neto tinha jogado aberto pelo lado esquerdo, nesse jogo ele jogou aberto pelo lado direito, muito provavelmente já para explorar esse problema que o Palmeiras poderia ter por ali, né? E o Mikael também, que estava ali como zagueiro pela esquerda, né, desentrosado com o Vanderlan, com a volância ali, então tinha muito espaço ali. No primeiro gol do Chelsea, por exemplo, você vê, o zagueiro carrega a bola, até a intermediária ninguém dá um combate, e aí quando um jogador sobe para dar o combate, ele já sabia o que ele ia fazer, já tinha visto o Cole Palmer completamente sozinho. Então, o Cole Palmer, assim, foi muito fácil para ele cortar ali para a esquerda e bater no canto do Everton para fazer 1-0. E ali o torcedor palmeirense ficou preocupado, né? Porque o Palmeiras não estava conseguindo fazer nada no jogo até aquele momento, e depois do gol sentiu muito. E sim, foram momentos tensos onde o Chelsea poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, e ter ficado 1-0 só no primeiro tempo, né, um só, foi lucro, né, para o Palmeiras. O Palmeiras jogou para tomar mais. O Palmeiras quase não chegava na área do Chelsea, muito chutão para frente, não conseguia trabalhar, faltou meio de campo, né? Antes do jogo, estava trocando ideia com um amigo meu palmeirense, Thiago, e eu mandei para ele falar assim, né, se eu fosse o Abel, eu escalaria o Palmeiras assim, né? Não teria o Vanderlan, eu iria com 3 zagueiros, sendo o Giai um desses 3 zagueiros, eu iria com os 2 volantes, o Aníbal e o Emiliano Martins. E aí comporia uma linha ali, faria uma linha de 5 quando estivesse defendendo, no ataque liberaria mais o Rios, né, porque o Rios tem sido um dos melhores, talvez tenha sido o melhor jogador do Palmeiras nesse Mundial. Então, eu teria ido com o Maurício no meio. Faltou meio de campo ao Palmeiras, não tinha ninguém que segurasse essa bola, né? Pela escalação, o Facundo Torres pela esquerda, o Alan pela direita, e o Estevão deveria circular mais pelo meio, né, talvez com mais liberdade, mas o Estevão estava caindo muito pela direita junto com o Alan, que ficou para segurar mais ali, o Facundo segurando muito na esquerda, o Vitor Roque caindo ali muito pela esquerda também do ataque, ainda tentou fazer algumas ações, né, não com qualidade, ele briga muito, corre muito, mas é até difícil, né? Teve um lance ali que ele faz a jogada correta ali pela esquerda, ele olha para o meio e não tem ninguém. O Estevão estava aberto na direita, ele estava com a bola, o Facundo lá atrás, aí ele tenta correr, tenta resolver sozinho, não chega ninguém, o Palmeiras perde a bola. Então eu acho que o Abel escalou muito mal o Palmeiras para começar esse jogo. Eu jamais teria aberto mão do Maurício de início, né? Eu acho que faltou ali realmente meio de campo. E aí o Chelsea controlou completamente as ações, fez o que quis, e a verdade é que só não fez mais gol porque não é um time com muita qualidade ofensiva, tá?
O centroavante deles é bem questionável, bateu o jogo todo, não fez nada assim. É, o Bruno Fux marcou muito bem ele, fácil, sim. O Bruno Fux fez uma partida muito boa, mas o centroavante ele não inspira nenhuma confiança. Né? Eu estou achando que o João Pedro, o brasileiro que entrou no segundo tempo, vai rapidamente roubar essa posição aí, porque tem muito mais, assim, no tempo que ele entrou, ele mostrou muito mais qualidade que o Delap, que entrou desde o início do jogo. Quando acabou o primeiro tempo, o palmeirense deu graças a Deus, falou, vamos para o segundo tempo, o Abel tem que arrumar aquilo ali. Eu imaginava que ele fosse voltar com o Maurício, talvez no lugar do Facundo Torres, colocando o Estevão para a ponta esquerda e o Alan ficando na direita. Ele voltou com o mesmo time, então critico novamente, mas ainda assim o Palmeiras voltou com outro tipo de atitude, indo para cima do Chelsea e, cara, é o sonho de todo time que está perdendo por 1-0 no intervalo, você fazer um gol muito rápido. E aí, com 6, 7 minutos ali do segundo tempo, o Estevão faz um golaço na jogada ali pela direita, o Richard Rios dá para dentro da área, ele já domina cortando ali o zagueiro e bate muito forte, a bola pega no travessão e entra, pulando no novo. E o Palmeiras continua, assim, naqueles minutos iniciais, depois desse gol de empate, o Palmeiras continua em cima do Chelsea, tem algumas outras chances, o Alan bate uma ali cruzada e tudo mais. Depois entra Paulinho também, entra Maurício, e aí a tendência era que o time ficasse um pouco mais com a bola. E aí ficou, né? O Chelsea teve mais ações, tá? O Chelsea foi melhor no jogo todo, a verdade é essa, né? Mesmo no segundo tempo que o Palmeiras foi mais competitivo, né? O Chelsea foi melhor. O comando das ações do jogo, principalmente, eram do Chelsea, mas o Palmeiras não abdicou, né? O Palmeiras chegava no ataque com perigo também. Então ficou um jogo lá e cá, e qualquer um poderia vencer. Cara, e aí dá muita tristeza de falar desse lance, né, cara? Eu acho o Everton um bom goleiro, né? Ele já foi um goleiraço, eu ainda acho ele um bom goleiro, mas é fato que ele tem falhado, né? Ele falha em alguns lances capitais, para mim falhou lá no Paulista contra o Corinthians e ontem falhou de novo. Em que pese que a bola desviou ali no Giai, mas deu tempo de reação, sabe? Ele teve tempo, ele errou o gesto técnico, na minha opinião, sabe? Ele poderia ter feito essa defesa e acabou não fazendo, e dói muito, porque eu acho que ele poderia, né, admitir que errou, faz parte, sabe? Né? E pedir desculpas à torcida, eu acho que o torcedor, ele também se alimenta disso, né? Eu me lembro muito do Marcão, né, o São Marcos. São Marcos, ele foi um goleiraço, o maior goleiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, é um dos maiores ídolos do clube, se não o maior. Né? Não é o maior, porque o maior é o Ademir da Guia, mas é um dos maiores, com toda certeza. Cara, o São Marcos, ele também entra para essa galeria de ídolos, ele fica do tamanho que ele ficou, por tudo que ele fez pelo Palmeiras, mas também porque ele não se escondia nessas horas. Se ele tivesse errado, ele falava mesmo, era na lata, né? Então acho que é importante também um jogador fazer isso. Né? Não estou aqui crucificando o Everton, ele é, para mim, um dos grandes jogadores dessa história do Palmeiras também, né? Dessa fase, principalmente, ele fez parte de todos esses títulos importantes que a gente conquistou aí nos últimos anos, mas é fato que ele tem falhado e o Palmeiras vai ter que olhar aí para goleiro, né? O reserva é o Marcelo Lomba, não sabe nem se fica, né? Depois que acabar o contrato, e não dá para você apostar em 2 goleiros veteranos, né? O Palmeiras vai ter que buscar aí uma renovação na posição, mas dava para ter feito a defesa. O Ouro Porco se notabiliza, né, por cornetar os goleiros, e eu não vou aqui me isentar de cornetar o Everton, não. Eu acho que ele errou, e errou feio, e deveria ter admitido que errou feio. E aí você toma um gol ali já quase 40 minutos do segundo tempo, o tempo de reação é muito pequeno, né? Tem um abatimento natural. O Palmeiras teve uma pequena chance ali com o Paulinho, uma entrada na área que ele bate cruzado, a bola passa rente à trave. Então, foi aquele negócio, né? Dói, essa derrota dói muito, porque o Palmeiras não jogou bem, mas o Palmeiras, como sempre, ele foi muito competitivo, né? O Palmeiras ele se mantém no jogo mesmo quando ele não está jogando bem. Dificilmente você vai ver o Palmeiras perdendo uma partida e se entregando, né? Não tendo reação. Se você vê as eliminações do ano passado contra o Botafogo, teve uma reação ali no final, contra o Flamengo, a eliminação na Copa do Brasil. O Palmeiras fez um segundo jogo muito bom e
ficou por isso aqui mesmo, é um impedimento ali de poder empatar aquela partida e levar para os pênaltis. O Palmeiras é um time que é muito encardido, ele se mantém competitivo, mesmo quando ele não está na sua melhor fase. Mas é fato que a gente tem sido eliminado muitas vezes. Às vezes o primeiro jogo é muito ruim, ou o primeiro tempo é muito ruim, e aquele mental do Palmeiras que é muito forte, tá parecendo que já não está tão forte assim. O time tem sentido muito os jogos grandes, né? Que pese que jogou muito bem contra o Botafogo no jogo anterior, mas nesse jogo já deixou bastante a desejar. Meus amigos, muito triste ter que vir aqui nesse momento, né? Eu sei o que o torcedor palmeirense está passando, né? Não é legal. A gente imaginava, se você falasse assim lá atrás, né, o Palmeiras vai ir até as quartas de final, o torcedor palmeirense assinaria de fato, pô, até as quartas de final tá ótimo, o Palmeiras fez uma boa participação no Mundial, mas a derrota do jeito que foi é muito complicada. E a gente tem que lembrar, né, o Palmeiras volta sem o Estevão, né, que vai ficar já pelo Chelsea, o Paulinho vai operar, então sem dois dos principais atacantes que o Palmeiras tem aí. Então o Palmeiras vai ter que se reforçar. Eu sei que o Palmeiras já gastou muito dinheiro esse ano, mas vai ter que se reforçar, não tem jeito, vai ter que buscar jogadores aí para suprir essas ausências. E ainda pode perder mais, né? O Richard Rios fez um excelente Mundial, então pode ter atraído olhares. Não acredito que, talvez o Alan também, né, despontou muito bem, é um garoto muito jovem, a gente sabe que a Europa gosta desses jogadores jovens com potencial, então o Palmeiras pode ter aí alguns jogadores assediados, né, nessa janela europeia, né, para o início da temporada europeia, então talvez seja bem complicado para nós aí o restante da temporada, mas vai ter que jogar, né, e o Abel vai ter que encontrar o jeito, inclusive o senhor Abel também está devendo muito, né, a gente viu que o Fluminense tem feito nesse Mundial, e o Fluminense tem muito menos material humano do que tem o Palmeiras, né? E pese que alguns jogadores têm jogado muito, o que está jogando o Fábio e o John Arias, meu irmão, é brincadeira. Mas no restante do time, quais jogadores do Fluminense de fato seriam titulares do Palmeiras? São poucos. Então, o Abel ele tem a obrigação também de fazer esse time jogar mais. Meus amigos, eu vou ficando por aqui com muita dor no coração. Eu sei que tem muita gente rindo disso, né? Tem muita piadinha chegando. E tem que aguentar, né? Fazer o quê? A gente está aqui para a zoeira também. Quando o Palmeiras ganha, eu vou zoar os rivais, e quando o Palmeiras perde, os rivais vão me zoar. Isso aí é o bacana também do futebol. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Comente, compartilhe, pode mandar a sua zoeira lá nos comentários, mande para os amigos, fala, tem um palmeirense sofrendo lá, vamos zoar ele, aumenta o engajamento do canal aí pra gente. Nos sigam também nas nossas redes sociais, o TikTok, o Instagram e o X, @Uruporco. Muito obrigado e valeu!